Por vezes, o mundo que conhecemos é apenas um fragmento de algo muito maior. As pessoas recebem mensagens que desafiam qualquer explicação. Mensagens de versões de si mesmas, que fizeram escolhas diferentes, viver vidas diferentes, em cidades diferentes, com famílias diferentes. ET-M provas. Provas físicas que não podem ser descartadas. Hoje, ouvirá 3 casos documentados de pessoas que entraram em contato com os seus eus paralelos. O que descobriram vai fazer com que se questione qual a versão da sua vida que é real, e se o caminho que não percorreu ainda existe. Algures han esperando, observando, han tentando. O contacto. Quero partilhar o parte me aconteceu em dezembro de 2023. O meu nome é Sarah Chun. Tenho 34 anos. Sou diretora de marketing em Seattle. A minha vida sempre foi estruturada, previsível, segura. No dia 14 de dezembro, pelas 23h47, esta estrutura desfez-se. Uma mensagem de texto, do meu próprio número. O identificador de mensagens mostrava o meu nome, o meu número de telefone. Exato! A mensagem dizia: não acredito que estou a enviar mensagens a mim própria. A inauguração da galeria é amanhã. Estás nervosa? As minhas mãos ficaram geladas. Inauguração de galeria. Trabalho com marketing corporativo. Não toco num pincel há mais de 10 anos. Respondi com os dedos trêmulos. Quem é? A resposta veio em segundos. Muito engraçado, Sarah. Estás a preparar-te para esta exposição há 2 anos. Deixa de duvidar de ti própria. Então, chegou uma foto. Era a mesma cicatriz na mão esquerda do acidente de bicicleta quando tinha 9 anos. A mesma marca de nascença no meu pescoço. Mas eu estava numa galeria de arte, rodeada por grandes pinturas, ecrãs escuros com cores vibrantes, figuras abstratas a emergir das sombras. E eu reconheci cada uma delas. Não porque as tivesse visto antes, mas porque tinha esboçado essas mesmas imagens na faculdade, nos meus cadernos durante as aulas de teoria da arte. Antes de escolher a faculdade de gestão, em vez da faculdade de artes, antes de seguir o caminho prático, sentei-me, encarando pinturas que nunca pintei. O estilo era meu. As imagens vinham de sonhos que eu costumava ter. Pesquisei o nome da galeria. Meridian Gallery, Portland. Ela existia. À 1 da manhã. Liguei. Caixa de correio. A nossa exposição atual apresenta obras de Sarah Chun, com inauguração a 15 de dezembro. Não consegui dormir nessa noite. Às 6 da manhã, entrei no meu carro. 6 horas de viagem até Portland. A galeria era real. Prédio antigo, de tijolo. Janelas grandes. Lá dentro, o meu rosto em cartazes promocionais. Sarah Chun. Fragmentos de memória. A dona compromete-me calorosamente. Sarah. Chegaste cedo. Ela pensou que eu fosse ela. A outra. E tirei a minha carteira de motorista. Desculpem. Acho que houve um engano. Sou a Sarah Chun. Mas vivo em Seattle. Trabalho em marketing. Nunca tinha estado nesta galeria. O seu rosto empalideceu. Isso é impossível. Já nos encontramos várias vezes. Temos contratos, documentos assinados. Ela mostrou-me a minha assinatura, a minha letra. A minha letra. Contratos que nunca assinei. As pinturas penduradas em paredes brancas sob luzes de galeria. Uma pintura paralisou-me completamente. Uma mulher numa encruzilhada. 2 caminhos divergentes. Um que conduz a um edifício de escritórios iluminado. O outro a um estúdio escuro. Eu tinha imaginado esta pintura 1000 vezes. O dia em que escolhi a faculdade de gestão. 2011. A decisão que tudo definiu. Ao canto, uma assinatura. A minha assinatura. Mais evoluída, estilizada. A assinatura de uma artista que nunca parou. Saí andando para trás. Nessa noite, chegou outra mensagem. Vi-te na galeria. Senti algo. Sentiste também? Como reconhecer-te num espelho de muito longe. Bloqueei o meu próprio número.
mas as mensagens continuaram a chegar. Fizemos escolhas diferentes, Sarah, mas ambas somos reais. O que aconteceu a Sarah não é um caso isolado. Marcus Webb, um engenheiro de 41 anos de Boston, passou por algo ainda mais sombrio. Marcus foi casado uma vez. Divorciou-se há 5 anos. Sem filhos. Os registros médicos confirmam que foi submetido a uma vasectomia aos 28 anos. Por opção própria. A sua ex-mulher queria filhos. Isso pôs fim ao casamento. No dia 3 de junho de 2024, às 21h15, o seu telefone tocou. Era o seu próprio número. De seguida, uma mensagem de texto. As crianças estão a perguntar por ti. Devo contar a verdade? Marcus encarou a mensagem. Número errado. A resposta foi imediata. Para com isso, a Emma faz anos daqui a 3 dias. A tua filha. Não podes continuar a fingir que ela não existe. Depois, uma foto. Marco, mas mais velho, sentado num sofá, com 2 crianças. Uma menina com cerca de 7 anos. Um menino de uns 5. Atrás deles, uma sala de estar, paredes azuis, estante em madeira, plantas no canto. Algo parecia familiar. Ele fez zoom. A menina tinha os olhos dele, exatamente os mesmos olhos. O menino tinha o mesmo maxilar. Filhos que nunca teve. Isto não tem graça. Eu não tenho filhos. A resposta fez com que as suas mãos ficassem dormentes. Tem. Só não se lembra de os ter escolhido. Lembra-se de ter escolhido, não os ter. Às 3 da manhã, conduziu até o seu armazém. Caixas do seu casamento, do seu divórcio. Encontrou uma pasta, documentos legais, papéis de adoção. De 2016, a sua assinatura, datado de 12 de junho de 2016. Pedido de adoção de 2 crianças. Emma, de 2 anos. David, de 1 ano, mas ele nunca assinou aquilo. Lembrou-se da conversa. A sua esposa implorando, ele recusando. A discussão que pôs fim a tudo. Lembrou-se de não ter assinado. 3 dias depois, uma perita em documentos forenses analisou-os. A sua conclusão foi clara. Papel autêntico. Tinta com aproximadamente 3 anos. Assinatura genuína, sem falsificação. Mas eu não assinei isto, disse-lhe Marcus. De acordo com todos os testes que fizemos, assinou. Contactou a agência de adoção. Sim, Sr. Webb. O senhor e a sua esposa concluíram a adoção em agosto de 2016. Emma e David. Está tudo bem? A sua garganta fechou. Qual o endereço que tem registrado? Ela leu. Rua Bert 47, Newton, Massachusetts. Ele pesquisou o endereço no Google. Moradia à venda. As fotos carregaram paredes azuis, estante em madeira, plantas. O quarto exato da foto. Ele conduziu até lá. A casa estava vazia, mas quando olhou pelas janelas, sentiu algo impossível. Uma memória que não era sua. De viver ali. De ler histórias para adormecer, de ser pai. O seu telefone vibrou. Sentiste, não foi? A vida que vivemos, os filhos que criamos, são reais, Marcus, e de alguma forma estamos a sangrar juntos. Marcus guarda os documentos da adoção emoldurados na parede. Provas de filhos que nunca criou, mas todos os dias, 6 de junho, recebe mensagens, fotos, uma menina a crescer. Uma menina com os olhos dele. Que existe algures, que é real, mesmo que não possa ser. O caso de Jennifer Price é o mais perturbador, porque o contato com ela não parou. A Jennifer tem 29 anos, assistente administrativa em Denver, solteira, até março de 2024. Mensagem de texto do próprio número dela. Eu disse que sim. E tu, sim, para quê? Para o David. Quando ele me pediu em casamento, eu disse que sim. O estômago de Jennifer deu um nó. Namorou com David por 3 anos. Em 2019, pediu-a em casamento. Ela disse que não. Eles
terminaram. Eu não casei com o David. A resposta foi imediata. Casei, sim. Julho de 2020. A melhor decisão que tomei. Depois, fotos do casamento. Jennifer com um vestido branco. Ela reconheceu-o. De uma boutique em Denver. Ela experimentou em 2019, não o comprou. Mas nestas fotos, ela estava a usá-lo. Ela procurou no seu e-mails antigos de 2019. E lá estava, recibo de compra. Datado de 14 de maio de 2019, $2.847. Vestido de noiva. Mas ela nunca o comprou. Ela verificou os extratos bancários. A cobrança estava lá, sem reembolso. Como se ela tivesse ficado com a peça. Ela foi até ao armário. No fundo, havia uma capa para roupa, tecido branco, à mostra, abriu o fecho com as mãos trêmulas. O vestido, com a etiqueta da lavandaria. Lavado em junho de 2020. Usado uma vez. As mensagens continuavam diariamente. O seu outro, eu enviando atualizações. Em abril, o seu outro eu sugeri o encontro. Mesmo local, mesmo horário, cafetaria, no centro. 15 de abril, 15 horas, a Jennifer chegou cedo. Exatamente às 15, o seu telefone vibrou. Estou aqui. Onde estás? Onde estás? Jennifer olhou em redor. Ninguém parecido com ela. Mesa de canto. Casaco azul. Estou na mesa de canto. Camisola vermelha. Jennifer levantou-se. Analisou cada rosto. Ninguém de vermelho. Não te vejo. Estou a olhar diretamente para ti. Mas também não te vejo. Como se não estivesses aqui. Ambas estavam sentadas na mesma cafetaria. Ambas a trocar mensagens. Ambas invisíveis, uma para a outra. Jennifer pediu ao gerente para verificar as imagens de segurança. O ecrã mostrou Jennifer às 15 horas. Mesa de canto sozinha. Mas depois, o gerente voltou a gravar. 13 horas, a mesma mesa de canto. Uma mulher de vermelho. Mesmo rosto. Linha do tempo diferente. Isso não é possível. Eu não estava aqui às 13. O gerente não tinha explicação. A Jennifer recebeu uma última mensagem. Acho que percebi. Existimos os dois, mesmo momento, mesmo lugar, mas separados por algo tênue. E está a tornar-se cada vez mais tênue. 3 pessoas. 3 pessoas. 3 casos impossíveis. Evidências físicas inexplicáveis. Pinturas assinadas com assinaturas inexistentes. Documentos com assinaturas autênticas para acontecimentos que nunca aconteceram. Vestidos usados uma única vez em vidas nunca vividas. Os 3 casos partilham um pormenor em comum. A divisão ocorreu num momento crucial da vida. Faculdade de artes ou gestão. Filhos ou carreira. Casamento ou independência. Momentos em que a realidade se dividiu. Quando uma escolha criou 2 linhas temporais, ambas reais, ambas vivas. E agora, essas linhas temporais estão a cruzar-se. Na próxima parte, exploraremos o que diz a ciência. Por que razão isso acontece? E se a versão de si que está a ler isto é a única versão ou apenas uma entre muitas. A doutora Yuki Tanaka está sentada à minha frente no seu laboratório, no MT. À nossa volta, equipamentos de computação quântica zumbem silenciosamente. Passou 3 anos a documentar casos como o de Sarah, como o de Marcos, como o da Jennifer. 47 casos no total. Todos verificados. Todos impossíveis. Comecei como cética. Diz-me ela. A sua voz é calma, mas os seus olhos mostram algo diferente. Fascínio misturado com medo. Pensei que fossem casos psiquiátricos, delírios, falsas memórias, até que examinei as provas físicas. Ela abre o ficheiro de Sarah Chun no seu computador. A análise forense das pinturas. Os dados preenchem o ecrã. Números e gráficos que não fazem sentido para mim, mas que claramente a perturbam. As pinturas são reais, criadas ao longo de anos.
As camadas de tinta mostram um envelhecimento consistente. Exatamente o que se esperaria de um artista a trabalhar numa série. Mas a nível quântico, a tinta mostra estados de sobreposição. Partículas a existir em dois estados simultaneamente. Como se tivesse sido aplicada e não aplicada. Ambos resultados igualmente reais. Ela mostra-me os documentos de adoção de Marcos. Análise semelhante. A assinatura existe em superposição quântica. Aplicada num estado, nunca aplicada noutro. Ambos os estados estão presentes no mesmo documento. A explicação científica parece ficção, mas baseia-se numa teoria estabelecida. A interpretação dos muitos mundos, proposta por Hugh Everett, em 1957. Cada decisão cria uma ramificação. Um novo universo para cada resultado. A maioria das ramificações nunca interage, como por exemplo linhas paralelas que se estendem infinitamente, mas por vezes tocam-se. Em condições específicas, as barreiras entre as linhas temporais tornam-se mais tênues, permeáveis. Acreditamos que isso acontece em momentos de extremo estresse decisório. Ela mostra-me exames de imagem cerebral, ressonâncias magnéticas de pacientes durante eventos de contato entre linhas temporais. O hipocampo ilumina-se em padrões invulgares, sugerindo a presença simultânea de memórias de múltiplas linhas temporais. Não são memórias falsas, mas sim informações quânticas reais, que vazam. A questão é, por que agora? Por que razão estes casos estão a aumentar? A doutora Tanaka acredita que a tecnologia amplifica o fenômeno. Os telefones modernos geram campos eletromagnéticos que interagem com estados quânticos. O seu telefone tem uma assinatura quântica única, ligada aos seus padrões neurais, à sua consciência. Quando ambas as versões de se utilizam dispositivos com assinaturas correspondentes, estes campos criam pontes temporárias. As mensagens não viajam por torres de telemóveis, mas sim através de barreiras dimensionais. Os eventos de contato temporal aumentaram 300% desde 2020. Isto está correlacionado com a adoção de smartphones e redes 5G. Não é causado pela tecnologia, mas sim amplificado por ela. Estamos a criar condições que tornam as barreiras mais tênues, como pressionar dois pedaços de tecido juntos até que os fios se cruzem. Outro fator é o temporal. Aniversários importantes da vida. Mesma data, anos depois. Mesmos padrões de estresse. As barreiras temporais tornam-se mais tênues durante estes períodos. É por isso que Sarah recebeu mensagens antes da inauguração da sua galeria alternativa. Por que é que Marcos recebe mensagens nos aniversários dos seus filhos alternativos? Por que é que o contato com Jennifer se intensificou por volta do que teria sido o seu aniversário de casamento? A doutora Tanaka partilha outros casos, breves, mas perturbadores. Uma mulher em Portland recebe e-mails seus. A outra versão é uma médica. Ela é professora. Os e-mails contêm conhecimentos médicos que ela nunca aprendeu, mas quando ela o usa, é preciso. Ela diagnosticou a rara condição do seu vizinho. Salvou-lhe a vida. Com conhecimento de uma linha temporal em que ela concluiu a faculdade de medicina. Um homem em Chicago encontra fotografias no seu telefone. Fotos de filhos que não tem. Locais de férias que nunca visitou. Mas quando viaja para esses mesmos locais, as pessoas reconhecem-no. Bem-vindos de volta, dizem. Já lá vão anos. Ele nunca lá esteve antes, mas outra versão dele já esteve. Uma adolescente em Austin começa a ter sonhos. Sonhos vívidos e detalhados de um acidente de viação. Ela está a conduzir, ela bate, ela morre. Todas as noites, o mesmo sonho. Então, um dia, ao conduzir para a escola, ela aproxima-se do mesmo cruzamento, o mesmo momento dos seus sonhos. Ela para, não sabe por quê. Atrás dela, um caminhão passa o sinal vermelho, exatamente onde ela estaria se não tivesse parado. Noutra linha do tempo, ela não parou. Nesta linha temporal, o seu outro eu sonha em viver. O fenômeno não é aleatório, explica a doutora Tanaka. Segue padrões, decisões importantes, momentos de vida ou de morte, escolhas que alteram fundamentalmente
o seu percurso. Estas criam as ligações quânticas mais fortes. Ela faz uma pausa. Olha para algo no telemóvel N. O me mostra. Também tenho recebido mensagens de uma versão minha que não se tornou física, que escolheu a arte. Ela é pintora em Tóquio. Estamos ligadas agora à sua voz baixa. E, honestamente, estou feliz por ela existir. Estou feliz por ambas podermos viver. Falo novamente com a Sarah. 6 meses depois do incidente na galeria, ela mudou. Mais quieta, mais reflexiva. Voltei a pintar. Conta-me ela. Não tinha como não o fazer. As imagens estavam na minha cabeça. Imagens de linhas temporais onde nunca tinha parado. Ela mostra-me o seu trabalho. Abstrato, sombrio, lindo. Exatamente como as pinturas em Portland. Às vezes recebo orientação como se alguém estivesse a guiar a minha mão. Mas não é outra pessoa. Sou eu, a versão que escolheu a arte. Ela está a ajudar-me. O outro eu de Sarah ainda envia mensagens. Colaboração através de linhas temporais. Técnicas, ideias, encorajamento. As pessoas perguntam-me qual a vida melhor, diretora de marketing ou artista. Não sei como responder. Ambas as vidas são reais. Ambas as escolhas foram válidas. Ela olha para o telemóvel. Uma nova mensagem. Ela não a abre. Por vezes, pergunto-me se ela também consegue sentir a minha vida. Será que acorda no estúdio e se lembra de reuniões corporativas às quais nunca compareceu? Será que se questiona sobre o caminho que não percorreu? Marcos deixou de responder às mensagens sobre os seus filhos alternativos. Era demasiado doloroso, mas mantém os papéis da adoção emoldurados por cima da sua secretária. São a prova de que, em alguma realidade, eu disse que sim. Tornei-me pai. Estas crianças são reais. Estão a crescer algures. Só que não nesta linha temporal. A sua terapeuta é especializada em casos de fenômenos quânticos. Uma área em expansão. O mais difícil não é aceitar que outras linhas temporais existem, é aceitar que todas as versões de si são igualmente reais. Não existe uma escolha certa. Não existe um verdadeiro tu. Apenas diferentes possibilidades, todas concretizadas algures. O Marcos recebeu uma mensagem na semana passada. Uma foto. Emma, agora com 8 anos, sorriso com dentes separados. Os olhos dele. Ela perdeu o primeiro dente, dizia a mensagem. Ela queria que soubesses. O Marcos chorou durante 1 hora por uma filha que nunca criou, mas que existe na mesma, que chama a outra versão dele de pai, que é real de formas que ele não consegue explicar, mas consegue sentir. A altas horas da noite, sonha com aquela casa na Rua Berti, com a leitura de histórias para adormecer, com ser o pai que escolheu não ser. Mas algures, ela escolheu estar. E esta versão está a ir buscar inspiração a outras dimensões para afirmar que é real. Todas elas são reais. A Jennifer fez as pazes com a sua dualidade, ou algo parecido com a paz. Estou a escrever um livro, a documentar tudo, todas as mensagens, todas as fotografias, o vestido de noiva que tenho, mas nunca usei, as memórias que tenho, mas nunca bebi. Ela guardou o vestido, pendura-o no armário. Às vezes ela toca-lhe, sente o tecido. Recorda-se de um casamento que aconteceu com outra pessoa, que era ela. Que é ela. As imagens de vigilância são a prova que ninguém pode negar. 2 versões de mim. Mesmo momento, mesmo lugar, ambas reais. Ambas físicas, apenas existindo em estados quânticos ligeiramente diferentes. Ela recebeu uma mensagem ontem. Estou grávida. Vai ser. Vamos ser mãe. Jennifer ficou horas a refletir sobre esta mensagem. Ela não está grávida. Nunca estará nesta linha temporal. Mas algures, ela está. A versão que casou com David, que escolheu diferente. Às vezes sinto um lampejo. Como uma sombra de enjoo matinal. Como um eco de algo a acontecer comigo, mas não comigo. Sangramento na linha do tempo. Tornando-se mais forte, a investigação da doutora Tanaka continua. Mais casos a cada mês.
Ela mostra-me os seus dados mais recentes, eventos de contato ao longo do tempo, representados graficamente. A curva é exponencial. Daqui a 10 anos, isto pode não ser raro. Pode ser comum. Todos podem estar em contato com os seus eus alternativos, vivendo vidas paralelas em simultâneo. Pergunto-lhe o que isso significa para a realidade, para a consciência, para a identidade. Ela pondera a questão cuidadosamente. Significa que as suas escolhas são importantes. Cada decisão cria uma consequência real, numa linha temporal real. O caminho que escolhe torna-se realidade. O caminho que não escolhe também se torna realidade. Ambos existem. Ambos são você. E, cada vez mais, estas versões estão a tornar-se conscientes umas das outras. Ela abre um ficheiro final. Caso recente, um homem que estabeleceu contato não com uma, mas com 5 versões alternativas. Cada uma vivendo vidas radicalmente diferentes. Médico-artista, professor, soldado, sem-abrigo, todas resultantes de diferentes decisões importantes em diferentes idades. Todas a misturar-se agora, ele consegue senti-las todas, as memórias delas, a mistura MC como as dele. Ele já não sabe qual é a sua vida, quais as memórias que são reais. Todas são. As suas escolhas criam consequências reais, em linhas temporais reais. Cada caminho torna-se realidade em algum lugar, e ocasionalmente estas realidades tocam-se. Verifique o seu telemóvel. Mensagens desconhecidas do seu próprio número, memórias de vidas que não viveu, documentos que não se recorda de ter assinado, objetos que possui, mas nunca comprou. Pode estar a receber contato da versão de si que fez a outra escolha. Eles são reais. Você é real. E a barreira entre as suas realidades é mais tênue do que imagina. A questão não é se existem linhas temporais paralelas. As evidências estão a acumular-se. A questão é qual a versão de que está a ler isto agora. E o que está o seu outro eu a fazer neste preciso momento? Talvez também estejam a ler isto. Talvez estejam a tentar entrar em contato. Talvez, se prestar atenção, os consiga sentir o eco das escolhas não feitas. A sombra de vidas não vividas. Eles est o outro lado de uma decisão tomada há anos, esperando, e por vezes enviam mensagens, não dos mortos. N, o do futuro, mas da vida, que quase viveu. A versão de si que disse sim, em vez de não, que virou à esquerda, em vez de virar à direita, que escolheu a coragem em vez da segurança, ou a segurança em vez do risco. E essa versão quer que saiba que eles existem. Eles estão vivos. Eles estão a respirar. Eles são reais, e a membrana que os separa está a dissolver-se. Uma mensagem de cada vez.